Toda, entra. Ô pessoal, desculpa atrás aí. Não, primeira coisa, pessoal, o convite ele foi feito para vocês ali meio escuro, mas sem muita informação, mas sem nada mais, foi feito de propósito, para a gente discutir aqui hoje essas coisas. Então, primeira coisa, eu vou deixar aqui o meu número. Eu acho que é mais fácil vocês anotarem meu número em procurado pelo WhatsApp do que eu sair anotando o número de todo mundo. Né? Como é um grupo muito grande de pessoas, graças a Deus, a gente vai ter que criar um grupo do WhatsApp que é onde a gente vai pôr, né, o nosso material. Maior? Esse não. Anotem meu número, depois no final do encontro, quem tiver interesse em continuar, me manda uma mensagem pedindo para entrar no grupo que a gente vai criar, porque será por ele que a gente vai pôr os materiais extras, né? É João Pedro? Pedro. Pedro. E o João é São Pedro. O João é um seminarista, diz que parece comigo. Só mais ou menos. Diz que tem uns que confundiram. Bem-vinda! Boa noite. Então, pessoal, qual que é a proposta do nosso encontro? É promover um estudo do catecismo, né? Só que quem sabe o que é o catecismo da igreja? Levanta a mão. Quem tem o catecismo? Quem não tem mais sabe o que é? São as leis da igreja. As leis da igreja. Quem não sabe o que é? Sejam sinceros. Levanta a mão. Não tem nem ideia do que é o catecismo. Ótimo, é importante a gente saber que a gente vai adequando a linguagem para todo mundo, né? Vou contar para vocês daqui a pouco a história do catecismo, né? A minha intenção desse grupo, então, é fazer que não seja primeiro um curso de catecismo. Então, estou decepcionando o curso de vocês agora. E galera, estranho, mas não, eu não quero que seja um curso de catecismo. O que é um curso? Eu pego tudo mastigado e entrego para vocês as informações e vocês anotam. Não é essa a minha intenção. Eu acho que tem um valor maior se, ou melhor, eu privo vocês de muita coisa boa, do tesouro da igreja, se fizer dessa forma. Então, a minha intenção é criar um grupo de estudo, mas eu coloquei aqui. Esse será um grupo de estudo sistemático da fé católica, ou seja, será um estudo aprofundado e investigativo da nossa fé, usando como base o Catecismo de São João Paulo II, que é este amarelo, que é este livrão aqui, e sendo aprofundado com documentos da Igreja, com a vida dos santos que o próprio Catecismo vai citando aqui. Só que o catecismo vai fazendo citações ali corridas, a gente vai parando para aprofundar. Quem não pegou a folha não precisa pegar agora. Não pode pegar, já está aí caindo. Porque na hora que a gente for ler, na hora que a gente for ler, eu entrego para vocês, né? Então, a gente vai fazendo um estudo aprofundado, a gente vai lendo o catecismo. Nesse grupo que a gente vai criar, eu vou estar passando documentos da igreja para vocês lerem em casa. A gente vai ter um encontro por vez só, então a gente tem um mês para ler esses documentos e tudo, e a gente vem aqui depois para discuti-los. Então, é um grupo de estudo do catecismo, não é um curso. Então, eu não gostaria que só eu falasse, né? A gente estuda, a gente entende e a gente diz a respeito daquilo que a gente entendeu ou não entendeu.
dúvidas, levanta a mão, pergunte, né? Para que seja participativo, né? Não seja só eu falando, certo? Certo. Combinado? Então, enfim, explico daqui a pouco, né? Como que surgiram os catecismos? Né? Eu tenho 2 aqui, ó. Eu tenho o catecismo romano. Achei que era do Padre Não. Achei que fosse do Padre Pio. Isso a gente vai falar desses outros também. Eu tenho aqui o catecismo romano, alguém conhece? Isso aí não. Levanta a mão. Eu não conheço. Ninguém conhece? E o catecismo da Igreja Católica. Bem-vinda. A Renata conhecia o catecismo? Catecismo. Tem um. Então, o que acontece? Vai ser muito interessante também que quem tem condições de comprar um catecismo, compre. Por quê? Porque a gente vai lendo, vai marcando, vai anotando, vai riscando, né? Essas folhas aqui, eu vou falar no final delas, mas vai ter sempre essas folhas também, a gente vai anotando nelas, grifando, enfim, e vão guardando. Eu pedi um hoje na internet, no Shopee. Ótimo, Eu peguei o da minha irmã emprestado. ótimo, olha só. A minha irmã estuda o catecismo. Show de bola. Quem é sua irmã? Você viu? Ela está estudando, mas ela em casa. Ótimo, chama ela pra cá. Eu chamei. Ela pode contribuir nas aulas. Eu chamei. Vai ser um estudo, então hoje ela contribui. Bom, porque ela já sabe também. Para quem não comprou, né, quem não tem o catecismo e tem interesse de comprar um para dar sequência nos estudos, né, a tradução dele foi renovada, né? Então, deem preferência para o que está escrito aqui, ó, novíssima edição, de acordo com o texto oficial em latim. O que eu pedi foi. Essa aqui é a edição mais nova. Isso, é isso aí, a tradução mais nova. Eu sou muito chato com beleza, né? Então o meu eu tive que comprar de capa dura, com fitinha. O que eu pedi é idêntico. Igual Eu esse. já tinha vários, aí. Mas tem esse aqui, posso usar a senhora de exemplo? Ó, já gostei de ver, ó, todo marcado, todo coisado, né? De quem estuda. Então esse aqui, ó. Certo? Estou com o antigo. Tem ali na Suécia, para ver se ainda tem. Isso, ó, na Pedro, mas esse atualizado Não é muita Suécia. coisa atualizada também não. O Né? que é atualizado nele, pessoal, é a tradução. Ah, tá. Entendeu? Não tem nada escrito a mais Ah, nem tá. a Porque menos, senão é depois só o pessoal questão de tem tradução. dúvida Isso, então é questão de tradução. Só tradução. E como que surgiram os catecismos? O primeiro esse aqui, pessoal, o catecismo romano foi o primeiro catecismo que a igreja teve. O primeiro catecismo que a igreja teve. Ele surgiu lá no século XVI. No século XVI aconteceu uma coisa muito chata nesse âmbito da nossa fé. Alguém sabe me dizer o que é? Alguém arrisca dizer? Reforma protestante. Reforma protestante. Todo mundo sabe mais ou menos o que aconteceu? Então, isso aconteceu no século XVI. Né? Lutero achou alguns problemas ali na igreja, né? Segundo ele, na visão dele, uns problemas na igreja, montou umas teses e tal, e começou a fazer a cabeça das pessoas para saírem da igreja católica e arrumou essa confusão. E aí, visto isso, abriram então, a igreja teve a necessidade de abrir um concílio. Foi o Concílio de Trento. Alguém já ouviu falar? O Concílio de Trento ele veio para organizar a fé da igreja, para dar uma baliza segura. Tipo, olha pessoal, essa aqui que é a fé da igreja. Ao longo da nossa história, a nossa igreja já teve 21 concílios.
Com exceção do Concílio Vaticano II, todos os 20 concílios anteriores foram feitos para resolver algum problema ali na estrutura de fé da igreja, para resolver algum problema de heresia. No caso do Concílio de Trento do século XVI, para resolver o problema da reforma protestante. Né? O protestante de tudo, o principal que eles negavam era Cristo na Eucaristia. Então o Concílio de Trento ele foca muito na Eucaristia. Né? E aí após o Concílio de Trento, então manifestaram ao Papa o desejo de reunir então toda a catequese da igreja em um livro, em um espaço só, para que fosse fácil de entregar para as pessoas. Falar, olha, essa aqui é a fé da igreja. O católico ele acredita nisso aqui. Né? Antes do século XVI existiam outros catecismos menores, né? Só que no Concílio de Trento é a primeira vez que se reúne e faz um catecismo universal para a igreja inteira. Então o Papa, uma comissão ali de bispo fez, entregou para o Papa assinou embaixo, falou, olha, essa aqui é a fé da igreja. Né? Você quer ser católico, siga este negócio aqui. Né? Então, o que é o catecismo, para quem nunca ouviu falar de catecismo? Ele reúne a fé da igreja. No que a igreja crê? É toda a fé da igreja? Não, porque tem muita coisa. Mas o principal, tanto no catecismo de Trento, quanto no catecismo de São João Paulo II, eles não reúnem toda a fé da igreja, mas é o principal. É que por meio do principal já dá para saber e entender as outras coisas também. Né? O primeiro concílio da igreja, estava falando que os concílios foram feitos para resolver problemas na estrutura de fé da igreja. O primeiro concílio, alguém sabe qual foi? De Jerusalém. Catequista não pode responder. Quem não é catequista? Eu gosto de fazer piada, tá, pessoal? Então, às vezes eu faço piada, minha intenção não é ofender ninguém. Encara com piada. Então, sei catequista, né? O primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, alguém já ouviu falar? Está lá na Bíblia, em Atos dos Apóstolos. Eu esqueci a minha Bíblia. Alguém trouxe? Vai achar, quer ver? Atos dos Apóstolos. Está lá em Atos dos Apóstolos. Há outro detalhe. Como é um estudo sistemático, eu não gostaria, eu tenho muito. Eu acho muito chato isso de fazer as coisas corridas. Tipo, eu faço isso, assunto, tanta coisa. Não, então a gente vai ser um negócio bem tranquilo. Tipo, não deu tempo de falar o que eu programei para falar. Próximo. Mas a ideia é uma formação na fé da igreja. A ideia é que seja um negócio perene. Então não tem data para acabar. Eu conversando com o padre, já estou adiantando coisa que eu ia falar lá no final. Conversando com o padre, eu falo, nossa, que legal, quem sabe a gente não abre uma escola de formação, isso aqui não sei. Então, tenham paciência, tipo, esse negócio aqui não vai ter fim. Agora é achar que o conceito. Concílio dos Apóstolos em Jerusalém. Achei aqui. Está no capítulo 15, Atos dos Apóstolos. Alguns homens descendo da Judéia puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circundais segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Originou-se então grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. E
resolveu-se que estes dois, com alguns outros irmãos, fossem tratar dessas questões com os apóstolos e os anciãos em Jerusalém, acompanhados algum tempo dos membros da comunidade, tomaram o caminho que atravessava a Fenícia e Samaria. Contaram a todos os irmãos a conversão dos gentios, o que causou a todos grande alegria. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pela comunidade dos apóstolos, anciãos, a quem contaram tudo o que Deus tinha feito com eles. Mas levantaram-se alguns que antes de ter abraçado a fé, eram da seita dos fariseus, dizendo que era necessário circuncidar os pagãos e impor-lhes a obediência da lei de Moisés. Reuniram-se os apóstolos e os anciãos para tratar dessas questões. O capítulo é grande, então depois a gente lê em casa. Capítulo 15, Atos dos Apóstolos, para a gente entender o que é um concílio. Então, o que aconteceu? Os apóstolos saíram para pregar o Evangelho, isso aqui depois da morte de Jesus, né? Saíram para pregar o Evangelho e aconteceu que eles conseguiram converter alguns fariseus. E os fariseus eram judeus. Aí esses fariseus convertidos, eles começaram a falar do Evangelho também para os outros irmãos que não eram judeus, e eles falaram para eles coisa a mais que ninguém tinha passado para eles, né? Olha, como vocês não são judeus, vocês vão ter que primeiro passar pela lei judaica para depois seguir a Cristo. Então isso causou ali uma discussão, né? Uma confusão ali doutrinal, a primeira confusão doutrinal da igreja. Então os apóstolos, seguidos de outras pessoas, foram se reunir com todos os outros apóstolos, né, para decidir o que faz nessa questão, né? E lá no final, deixa eu ver se eu vi pelo menos o final. Boa noite, entre. Vamos entrar? Vocês estão procurando o Bom Pastor? Não, o Bom Pastor não é nessa sala. Eu não vou saber onde é. Certo. Foi lá. O Júlio me avisou que tem reunião do Bom Pastor aqui hoje. Enfim, tem uma parte aqui bonita que fala que Pedro, né, o Papa deixado por Jesus, ele que bate o martelo final e fala a sentença final. Quem sabe? Então tem ali uma confusão entre o povo ali, a primeira confusão doutrinal ali entre o povo, se antes de seguir a Cristo precisava ser judeu ou não. Então reúne os apóstolos para decidir e avisar o povo: olha, não precisa passar pela lei judaica. O que Cristo fez é outra coisa, uma coisa diferente, que supera a nossa fé judaica, a cultura judaica, né? E daí por diante foram surgindo, né? Nós temos até hoje 21 séculos, e para cada século teve um problema desse, né? Interessante isso, foram 21 concílios. Então, cada século teve um problema parecido com esse de doutrina, e para cada problema de doutrina surgiu um concílio para falar para o Papa, falar para a igreja, falar para o povo: olha, a fé da igreja é essa aqui, tá tendo essa confusão, mas a fé da igreja é essa aqui. Revolução Protestante, né? Não chamam de reforma, porque não reformou nada. Mas foi uma revolta, né? Revolta protestante. Tipo, a principal questão deles é Cristo na Eucaristia. Então, o Papa reuniu a igreja para discutir a fé, para bater o que é, para dar uma baliza ali do que é a fé segura, e depois dizer para todo mundo: tipo, olha, a fé segura é essa aqui. Até então não existia catecismo, existiam os escritos espalhados em cada diocese, em cada canto. O Papa então decidiu fazer, no caso o Papa Pio X, ele decidiu fazer uma compilação da doutrina da igreja nos termos principais da fé da igreja, né, da doutrina da igreja.
E depois, lá em 1962, veio o Concílio Papa São João XXIII. Ele decidiu abrir um Concílio Vaticano II, né? Na visão dele, a igreja estava muito fechada em si e precisava de uma linguagem melhor para comunicar com o homem moderno, né? Então ele decide abrir o Concílio Vaticano II. Aconteceu, né, então, os objetivos do concílio, principalmente, era aumentar a participação do leigo na liturgia, melhorar essa parte da catequese, a comunicação, melhorar a comunicação com o mundo moderno, né, e aproximar o homem moderno da igreja, né, de si. Só que aconteceu, isso a gente vai ver um pouco nos textos ali daqui a pouco, que houve uma confusão, né? Se vocês quiserem, a gente pode aprofundar nesse assunto depois, mas houve uma confusão ali, um pessoal queria fazer uns negócios diferentes, umas coisas esquisitas, acabou dividindo um pouco a mentalidade da igreja, né? Na verdade, eu comentarei sobre isso aqui nesse plano que eu montei. E aconteceu que 30 anos depois do concílio, o Papa João Paulo II decidiu fazer, na verdade 20 anos depois do encerramento do Concílio Vaticano II, o Papa resolveu fazer uma comemoração, não me lembro qual situação que foi que ele chamou esse evento, mas ele decidiu fazer uma comemoração sobre os 20 anos do concílio, chamou a igreja inteira e os bispos, ele manifestaram um desejo de, assim como aconteceu em Trento, que a igreja desse um catecismo com os ensinamentos do Concílio Vaticano II. Então, um catecismo voltado para a realidade ali do Concílio Vaticano II, né, que é a comunicação com o homem moderno. Então, aí foi criado-se esse catecismo aqui. Os dois contêm o mesmo assunto, a diferença. Esse aqui tem adaptações baseadas também nos documentos do concílio, adaptações para comunicar com o mundo moderno. Então, como que a gente vai dar os nossos estudos? Os nossos estudos vão ser com esse aqui, e para enriquecer os assuntos, a gente usa textos desse aqui também. E os textos desse aqui eu vou sempre deixar em folhas, né? De forma prática, qual que é a diferença dos dois? Esse aqui ele trata dos assuntos de forma mais técnica. Esse aqui trata dos assuntos de forma mais poética, né? Então é bem interessante a gente usá-lo para enriquecer as coisas, né? Enriquecer os textos, né? Alguma dúvida sobre até aí? Só uma questão. Sim? O catecismo seria, então, mais um dogma da igreja? Não seria dogma. Ele reúne alguns dogmas, mas a gente vai explicar ainda mais ou menos como que ele se divide, o que ele é de fato, mas ele é a doutrina da igreja. O que a igreja crê? Escrever um livrão para falar no que a igreja crê, né? Respondido? Então não é bem um dogma, é a doutrina da igreja. Na verdade, dentro dele fala de todos os dogmas, né? Isso, e fala exatamente. também das mudanças, da importância do estudo da Bíblia, porque tudo tem na Bíblia, tem aí também esse catecismo, né? Isso, a gente vai falar também da forma Só que o que catecismo é construído. explica mais. Isso, né? Essa doutrina da igreja, ela está sempre voltada, justificada na Sagrada Escritura e na tradição da igreja. Sagrada Escritura e tradição da igreja, os dois, né? E na vida dos santos, que está aí junto com a tradição da igreja. Vida dos santos. Né? Muito que os santos criam. Isso.
Exatamente. Né? O estudo mais aprofundado nos ajudará a compreender melhor no que nós devemos crer como católicos e evita que criemos vieses de interpretação. Né? Sobre esses vieses eu vou dizer daqui a pouco, sobre os problemas, mas o que é viés de interpretação? Eu acredito em alguma coisa, você acredita em outra, fulano fala que é outra coisa, e um monte de gente ali sobre o mesmo artigo, que deveria ser o mesmo artigo de fé da igreja, um monte de gente tem um monte de opinião diferente. Então, esse estudo sistemático e aprofundado, ele vai fazer a gente ali segurar, né, posso falar, seria uma bússola, né, tipo, para onde que eu tenho que ir? O catecismo então vai ser a bússola, para onde que eu como católico eu tenho que seguir. Sobre tal assunto, qual que é a opinião que eu tenho que ter como católico? Né? Porque tem coisas que eu não posso ter opiniões divergentes da igreja, tipo, no que diz respeito a artigos de fé da igreja, não é verdade? Comentaremos. Eu acho, né? Oi? Não pode ter eu acho. Exatamente, vamos falar disso daqui a pouco. Fortalecerá a nossa fé, né? Vocês concordam que se eu estudo sobre a fé, eu vou fortalecer minha fé. Né? A gente evita aquele problema, né? Alguém te perguntando sobre alguma coisa, você, opa, não sei. A questão sobre o catecismo, ele é até bom assim, eu vou usar a palavra pesquisar. Inclusive, esses dias, no meu trabalho, a gente estava conversando sobre o casamento, sabe? Assim, que tem uma amiga que ela vai casar, aí ela vai casar assim, ao ar livre, não vai ser na igreja. Aí lá, ele falou que, eu falei assim, será que então é com um pastor, ou né, outra? Aí a minha amiga falou, não, padre. Aí eu mandei mensagem, eu conversei com a minha irmã, mandei mensagem para ela, falei com ela, falei assim, mãe, você falou que padre não vai, é só na igreja mesmo, né? Ela falou assim, tá no catecismo, eu te mostro aqui, e tá no catecismo. Como que para um padre ir, igual o casamento é um sacramento, é dentro da igreja, diante do Santíssimo, né? Como que eu não sei explicar as palavras que ela me explicou. Ela falou, não, casamento com padre é na igreja, é diante do altar, é diante do sacramento, Aí ela foi me explicar. Falou, basta você falar para ela, fala, não, tá aqui, pode ser o filho do presidente. Aí ela quis dizer assim, que se pagar ele vai sim. Aí a esposa disse para mim, falou, não vai, tá aqui no catecismo da igreja católica. Abriu e foi me mostrar. Então, sinto muito, ela está enganada, não é. Guarde esse exemplo, porque ele é muito importante. Aí tudo assim tudo assim, às vezes ela lê alguma coisa na Bíblia e aí ela não está entendendo, ela pesquisa lá. Às vezes ela tem alguma coisa na cabeça dela, assim, tipo, que ela não sabe responder, ela vai olhar e pesquisar. Exatamente. O catecismo é a baliza da nossa fé. Então, eu tenho dúvida de alguma coisa, eu não sei alguma coisa, eu vou recorrer no catecismo. Nossa, e ela aprendeu muita coisa que ela não sabia, que achava que sabia e não sabia. Inclusive, a respeito da Bíblia. Né? A gente tem a Bíblia como livro sagrado, mas a Bíblia ela vem depois do catecismo. O catecismo ele vem antes. Por que será? Quem arrisca responder nesse sentido aí? Oi? Ensinamentos da tradição. Né? Tipo, a Bíblia ela foi escrita, foi dada, né, por católicos e ela é para católicos. Então eu só vou conseguir dar uma interpretação correta do que eu estou lendo se eu saber qual que é a interpretação. Ela não pode ser minha pessoal, ela tem que ser a interpretação da igreja, né? A igreja é que vai me contar tipo, como que é que tem que ser. Isso eu encontro no catecismo.
Então, o catecismo é a nossa baliza de fé. Né? No final do catecismo tem um índice de temas, depois eu vou mostrar para vocês. Né? Você tem dúvidas sobre tal tema, procura lá o tal tema e lá tem os números onde você vai achar. Né? Mas guarde esse exemplo aí, a gente vai voltar nele daqui a pouco. Aulas participativas, então, eu já falei, né? Participem da aula, então não quero ficar falando sozinho, porque não é um curso, a gente vai estudando. Né? As necessidades principais do estudo da fé e que me motivou, né, a fazer esse estudo, né, com vocês. Primeira necessidade. A ignorância religiosa tem feito os problemas do mundo moderno se infiltrarem na igreja. Problemas, podem anotar aí agora, isso é importante. Problemas, primeiro necessidade de estudarmos o catecismo. A ignorância religiosa tem feito problemas do mundo moderno se infiltrarem na igreja. Repete por favor. A ignorância religiosa tem feito problemas do mundo moderno se infiltrarem na igreja. Quais são esses problemas do mundo moderno? A gente pode resumir em 3. Podemos seguir? A gente pode resumir em 3 problemas. Primeiro deles, o exemplo da nossa amiga, qual é o seu nome? Ednaia. Ednaia. Eu não vou perguntar o nome de todo mundo, porque não vai adiantar nada, eu vou esquecer tudo. Então, com o tempo, eu vou perguntando o nome, falem o nome de vocês. Pode ser? Ednaia. Isso. Primeiro problema, relativismo. O que é relativismo? Alguém sabe? Tem ideia? Tudo pode dar um jeitinho. Relativismo é a ideia da ausência de uma verdade objetiva, ou seja, não existe certo e errado. É o exemplo da amiga da nossa amiga, né? É de que não existe certo e errado, né? Aquele negócio, né, de Pedro, mas isso aí que você está falando, isso aí é a sua verdade. Você tem que entender a minha verdade, né? Não existe. Não é nem só na igreja, mas é em tudo. Não existe a minha verdade, a sua verdade. A verdade sobre determinado assunto é uma coisa só, né? Eu lembrei agora do Frei Gilson, que no caso a gente está dizendo da cadeira. Essa cadeira é branca e está amarelada porque está velha. Pronto, essa é a verdade. Né? Não é de outra cor. Se você enxerga de outra cor é porque está com problemas. É porque eu entendi. A verdade é uma só. Aí eu falei uma verdade e a minha amiga falou uma verdade. Para ela era uma verdade, para mim era uma. Aí o que eu pensei, como é a minha irmã lá, sempre está estudando, está pesquisando, eu falei com ela, eu falei Rosemary, fulano falou isso,
estudando catecismo, igual eu te falei. Aí ela foi lá e ela sabia até onde estava. Falou assim, aqui ó, você não tinha medo de eu mostrar porque eu ia estar comigo. Mas você fala para ela que está aqui no catecismo, está na igreja católica. É assim, assim, Padre assim. pode ser Então, para casamento. então, não é que ela estava querendo provar que era a minha verdade, não. Ela estava querendo me mostrar que a verdade, no caso, seria a minha, porque estava no livro. Né? Exatamente. O padre pode ser para casamento fora da igreja, a verdade é uma só. E aí, igual você falando, que relativismo quer dizer isso, que cada um tem a sua verdade, cada um acredita Não no outro. existe certo ou errado. Isso. Ela já respondeu. Já respondeu? De acordo com o interesse. Vai muito de acordo com o meu interesse. Com o meu interesse. Exatamente. Né? Que a ideia de tudo pode, tudo é bom, não tem nada errado. Né? Eu acredito que muita gente talvez até tenha dito isso, né? Eu já falei, né? Tipo, o importante é que o importante é crer no mesmo Deus, né? Ser feito as outras religiões aí, não, mas o importante é acreditar no mesmo Deus. Tudo certo. Será que é isso mesmo? Não sei. Né? Cada um acredita no que quiser, causando confusão doutrinária. Mas aí o que acontece? Esses problemas, todos os três, eles não afetam só os leigos, infelizmente. Seria mais fácil de lidar. Mas até o clero, também o negócio entrou na igreja mesmo. Né? Às vezes você fala alguma verdade de fé, alguém vem falar para você, mas o padre da internet falou tal coisa. Tudo bem, o padre tal falou tal coisa, mas o que ele falou está de acordo com a fé da igreja? Como que eu vou saber disso? Catecismo da Igreja Católica. Catecismo da Igreja Católica, né? Não interessa que ninguém falou. Se está no catecismo, é a fé da igreja. Se não está, é a sua verdade. Não é a verdade objetiva. Né? O que isso leva? Né? Quais os problemas? Divergência de pensamento dentro da igreja. Né? É muito triste, mas é a verdade que hoje na igreja, lá na missa do domingo, sentado ali no mesmo banco, cabe 4 pessoas, né? Ali tem a senhora que acredita que a Eucaristia é Jesus vivo, do lado dela acredita que não, que é só simbolismo. Uma que acredita que o casamento é indissolúvel, outra acredita que não, que o divórcio é permitido. Entende o que eu digo com verdade objetiva? Ou, né, no sentido do casamento, ou ele é indissolúvel, ou não. Não tem como ele ser indissolúvel e solúvel. Né? Pedro, pode fazer uma pergunta? Sim. Será que é por isso que tem muita gente que às vezes está numa igreja católica, vai para outra igreja, depois volta na nossa igreja? Quem quer me ajudar a responder? Será que é por causa disso que tem gente que hora está na igreja, hora está em outra, hora não sei o quê? Né? Eu estou na igreja, ouvi alguma coisa, falo, nossa, Enquanto a gente tiver não gostei disso de não, fé, foi embora. Né? Porque tem esse problema também, eu acredito que sim. Mas assim, o catecismo ele vem de quando a gente é menor, né? Você está adolescente, não é? Faz o catecismo mesmo, a gente estuda. Isso, aí E vai vai trabalhar isso aí com o tempo. A igreja não trabalha isso aí com o tempo. Às vezes a mentalidade está aí. Falta muito exercitar essa parte aí. Porque poucos aqui de nós aqui pegam o livro do catecismo para estar lendo. Eu mesmo estou ali. Exatamente. Esse foi O catecismo a gente não fazendo no período da infância da gente. Exatamente. Essa foi uma das minhas motivações de estar fazendo isso aqui agora. Isso, e aí Pra gente dar um negócio continuado. Isso. A catequese, né? A catequese ela não é só para crianças. É importante a catequese de crianças, fundamental, mas não é somente. Ela tem que ser um estudo constante, contínuo, né? E sobre o seu casamento ser insolúvel ou solúvel, por que existem muitos que anulam? Nós vamos chegar lá. Inclusive é uma coisa que eu ia falar, mas a gente posso falar agora. Sobre as perguntas,
principalmente desses assuntos, igual agora eu estou dando exemplos dos problemas, né? A gente ainda vai chegar. O catecismo, ele segue uma pedagogia, né? Então, por exemplo, do casamento, ele vai falar lá na parte de sacramentos, está no meio do catecismo. Por que no meio? Essa pedagogia, o que é uma pedagogia? Tem algum pedagogo? A arte de ensinar, e ela segue, pedagogia, a arte de ensinar, e ela segue uma sequência, tipo, eu vou ensinar primeiro coisas básicas e fundamentais. Ensinei as coisas básicas e fundamentais, eu vou me aprofundando, vou aprofundando. Eu não consigo explicar algumas coisas mais complexas sem ensinar coisas básicas antes, entendeu? Mais fácil, melhor entendimento. E isso é ruim porque gera até uma repulsa, né? Porque eu jogo na cara de vocês uma verdade de fé que antes de entender, que para entender ela eu preciso entender coisas básicas antes. Por exemplo, aborto. Eu falo com você, aborto pode ou não pode? Alguém acha que pode, alguém acha que pode. Só que antes de falar de aborto, eu tenho que saber o que a igreja entende por vida, o que a igreja diz por onde começa a vida, o que é o ser humano, o que é a dignidade humana. Tem que entender isso tudo primeiro, para depois saber responder sobre aborto. E quando chegar lá no aborto, nem existe mais dúvida. Opa, entendi. Certo? Então, essas dúvidas, a gente vai limitar elas ao assunto que está sendo tratado ali no momento, né? Porque algumas coisas a gente tem que entender primeiro antes, as mais simples, as mais básicas, as mais fundamentais, para entender as complexas depois, né? E, enfim, então a divergência de pensamentos dentro da igreja, né? Isso está errado. Para isso a gente é membro da mesma igreja, nas coisas importantes a gente tem que saber o que é, tipo, o que é Eucaristia. Será que é Deus mesmo? Será que é representação? O que é? Será que a própria Santa Missa, será que é teatro? Será que não é teatro? O que é? A gente tem que ter tudo alinhado na mesma fé. Segundo problema, certinho, relativismo? Podemos passar para frente? Podemos? Hedonismo. O que é hedonismo? Alguém sabe? Outros deuses? Oi? Seria outros deuses? Não. Hedonismo é uma supervalorização do prazer, né? Supervalorização do prazer. Eu vou colocar o meu prazer acima das outras coisas. Como que é isso? É a indiferença moral a valores importantes, né? Tipo, não existe pecado, né? Se me faz feliz, é isso mesmo, né? Não, mas como que Jesus não aprovaria, né? Tipo, né? Por exemplo, castidade, né? Sexo antes do casamento. Não, mas eu sinto bem, eu sinto feliz, eu amo a pessoa. É claro que pode, né? Mas será que pode mesmo? Então esse hedonismo, o importante é o prazer. Se eu estou sentindo prazer, se eu estou bem, se eu estou feliz, então está tudo certo. Tem nada. E aí, nesse sentido, né, no inverso disso, né? Então se me causa sofrimento, se me causa dor, se me obriga a fazer um sacrifício, então é errado, né? Não quero. Então é o lado oposto. O hedonismo tem esses dois lados, né? O que vale é o que eu sinto. Se eu me sinto bem, então tá certo. Consequência disso, pecado não existe mais. Pecado é um negócio de o que eu sinto, né? Aí a pessoa chega lá chega lá no confessionário, né? Vai confessar, fala, eu sinto no meu coração, né? Não é o que você sente no coração, às vezes você não sente no coração, né? Pedro, eu passei por uma situação dessa e eu fiquei com vontade de sanar e de essa
compartilhar com a gente, se Não. puder. Não, eu até estava numa academia aí, e a pessoa é divorciada e falou que estava vivendo com outra pessoa, né? E que estava feliz mesmo assim, né? E a igreja fala que não, se você é divorciado e não vê outra pessoa, né? Você não pode fazer a igreja anti-livre de algumas situações. Só que ele estava vivendo essa situação sem privacidade, ele mesmo sentindo-se feliz, não estava privando das coisas da vida. Sim, entendi. Mas essa questão de eu não tive coragem de falar, talvez nem seria bom. Então, porque a pessoa precisa entender uma série de outras coisas. É aquilo que eu falei. Precisa entender coisas básicas para entender as mais complexas. Se a pessoa não entender as mais complexas ainda, você vai falar para ela o que ela vai fazer. Você vai afastar a pessoa ainda mais. Então, em determinadas situações, é prudente você só acolher a pessoa. Você vai ensinando coisas básicas para ela primeiro, vai aproximando a pessoa e depois que a pessoa tem necessidade de entender as coisas mais complexas. Só porque é uma pessoa de dentro. Aí já é outra história. Mesmo assim, eu me sinto Jesus, né? Jesus, ele era mais doce ali com o povo, que era simples, que não sabia nada, mas com os fariseus que deveriam entender da lei, ele já era grosso, né? Se passava até por sem educação, né? Mas por quê? Porque eu entendo-se que ali, no caso do fariseu, é alguém que deveria entender a lei e saber do que que é certo e que é errado. Os apóstolos deveriam ser os fariseus, só que os negócios se perdeu tanto, mas tanto, que não tinha como. Você tem que chamar a pessoa humilde, né, para ensinar quem deveria saber de cor. Né? Enfim. Hedonismo. Alguém tem outro exemplo de que seria esse hedonismo na igreja? Qual que é a consequência disso? Você escolhe a parte do evangelho que te agrada e rejeita a que te causa incômodo. Então o hedonismo ele causa isso. Tipo, se está me fazendo feliz, se me dá prazer, é algo bom. Se não dá, se me causa sofrimento e me exige sacrifício, eu não quero, eu rejeito. Né? Enquanto é o contrário. Né? Aprofundando esse tema igual casamento, castidade e tal, a gente vai ter tudo no catecismo da ciência. No tempo certo a gente vai entender tudo isso. Né? E o terceiro ponto, materialismo. Né? O materialismo a gente podia até dividir mais vezes. Né? Em individualismo, laicismo também. Está tudo no materialismo. O que é materialismo? Valorizar mais as coisas materiais do que... Isso, o valor maior ele está nas coisas deste mundo, neste mundo e nas coisas deste mundo. Eu perco o meu olhar para o céu, para a eternidade. Então, voltar o nosso olhar somente para o mundo físico. O importante é ser feliz neste mundo. Isso vai ter um individualismo, tipo, a fé é um negócio particular, uma mera obra social, tipo, sem ligação com o sobrenatural. E esse friso dos sacramentos, tipo, sacramento, até a Santa Missa, a Santa Missa é só um teatro ali, fé é um negócio particular, você tem a fé, todo mundo pode ter a sua fé, tirou o laicismo, tipo, Deus é um negócio que é você lá na sua igreja, na sua casa, você não pode levar isso para o mundo, não pode mais falar de Deus em escola, em questões públicas, nada, um negócio particular. Por quê? Porque o importante é este mundo aqui. Isso causa nos deixa, Laicismo é que não pode falar de Deus. o laicismo, tipo,
não pode falar de Deus em lugar público. Deus é um negócio particular, tipo, você tem tudo bem que você tem o seu, mas aí entra muito com a questão do relativismo também, tipo, tá tudo ligado. 3 problemas, resumindo, os problemas do mundo moderno: relativismo, hedonismo e materialismo. Esses problemas do mundo moderno entraram na igreja também, infelizmente. Vamos ver depois no texto de que forma eles entraram na igreja. E segunda razão para se estudar o catecismo, para a gente entender sobre a fé da igreja, eu acho que a gente já falou, né? No que ela crê e nos apresenta como verdades fundamentais para alcançarmos a vida eterna. Né? Aconteceu que após o Concílio Vaticano II, surgiu uma ideia muito perigosa dentro da igreja, uma ideia de que a igreja mudou. Né? Criaram até um termo, não sei se vocês já ouviram falar, de igreja pós-conciliar. Quem já ouviu falar disso? Já está uma peça? Igreja pós-conciliar. Esse termo é errado e perigoso. Por quê? Porque ele dá a ideia de que a igreja, depois do concílio, virou outra coisa. Antes do concílio a igreja era uma coisa, depois do concílio virou outra coisa. Né? Mas é a mesma igreja, concorda? É a mesma igreja. Então, se eu usar a igreja, eu posso conciliar, dá uma ideia, traz uma ideia. Se eu tenho entendimento, tudo bem, mas o negócio é que causa confusão. Tipo, a igreja virou outra coisa, não virou outra coisa, é mesmo. Né? Vamos ler isso no texto que passei para vocês. É como se houvesse uma igreja de antes e uma de depois do concílio. Essa mentalidade de ruptura, né, que assim chama o Papa Bento XVI, gerou divisões. De um lado, apareceu um grupo que rejeita o concílio por julgar que ele traiu a igreja e tal, e trata como se o concílio fosse uma revolução, e de outro grupo que interpreta como se tivesse autorizado a abandonar os ensinamentos da igreja, né, da tradição, e criar uma nova igreja. Né? Então, um grupo ali de mal intencionados consideraram realmente que o Concílio Vaticano II era um negócio ali, um momento certo de fazer revolução dentro da igreja. E aí começaram a fazer bagunça. E então, estudar o catecismo é o antídoto para essa mentalidade de ruptura da igreja. Então, voltando um pouco no assunto da criação do catecismo, então, nesse encontro que o Papa fez, 20 anos depois do concílio, os bispos, preocupados com essa coisa, com essa confusão doutrinal, pediu à igreja que fizesse a baliza. Então, baliza o que é a nossa fé, de que forma que a gente deve trabalhar o Concílio Vaticano II. Pronto, falei o que fugiu no início, né? De que forma que a gente tem que trabalhar o Concílio Vaticano II? Desta aqui. De que forma que eu tenho que interpretar os textos do Concílio Vaticano II? Dessa forma que está aqui. Né? Então, o pessoal que usou para criar a revolução, não é bem assim. Tem que ser a forma de se fazer cumprir o que está nos documentos do concílio, é o que está aqui. Aí depois, passaram-se mais 10 anos, depois desse encontro, de 20 anos do concílio, de encerramento do concílio, o Papa João Paulo II organizou uma comissão de teólogos e bispos para se escrever o catecismo. Uns 6 anos depois, essa comissão ela foi presidida pelo até então cardeal Joseph Ratzinger. Alguém sabe quem é Ratzinger? Virou depois o Papa Bento XVI. Então, ele que organizou e presidiu a comissão para escrever esse novo catecismo, que vai tratar novamente sobre a forma correta de se interpretar o Concílio Vaticano II. Ele colocou ali, pensando já nessa mentalidade de ruptura.
Sobre esses concílios que você está falando, cada um foi em determinado local. Sim. É porque a ocorrência, o acontecimento em si, foi naquele local ou foi simplesmente uma escolha? Boa pergunta. Vou pesquisar e trazer para você depois. Né? Porque eu não sei qual que é o fator de escolha de onde é feito os concílios. Né? No caso do primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, que é a sede da igreja que ali em Jerusalém. O concílio Vaticano II, a sede da igreja ali. Enfim, agora, por que esses concílios foram feitos em lugares diferentes, eu não sei dizer. Alguém sabe dizer? Hã? Em série, tinha os dois Vaticanos, né? Os papas. Eu não sei dizer. Realmente vai ficar sem resposta. Eu só vou ter que lembrar de anotar depois, porque senão eu esqueço. Né? Mas, então, eu perdi onde eu estava. Tá, essa mentalidade de ruptura gerou divisões. De um lado, grupos jogo de grupos que interpretam como se o concílio fosse uma revolução. É um tempo oportuno para fazer revolução dentro da igreja. Então, estudar o catecismo é um antídoto para essa mentalidade de ruptura. Né? O termo que o Papa Bento XVI usa é hermenêutica de ruptura. Hermenêutica é um nome técnico para a forma que o texto é interpretado. Então ele chama de hermenêutica de ruptura, que foi o que fizeram com o Concílio Vaticano II, e ele então constrói o catecismo com uma hermenêutica de continuidade. Ou seja, a igreja, essa igreja não é uma igreja nova, não existe isso de igreja pós-conciliar. A igreja é sempre a mesma. O que mudou, eu li lá no início, foi a forma da igreja se comunicar com o mundo. Foi o que mudou. Então, a fé da igreja é a mesma. O que muda é o jeito dela comunicar essa fé com o mundo moderno. Né? Então, peguemos nosso texto. Já deu 1 hora de encontro. Eu gosto de falar demais, eu me empolgo com as coisas. Então, aproveitei o fato de ser um encontro por mim só. Então, vamos furar de 2 horas, porque em 2 horas eu acho que eu consigo falar. Mas se for 1 hora só, a gente ia terminar sem ler o principal. Né? Enfim. Necessidades de se estudar o catecismo. Quem não pegou a folha? Quem está sem folha? Bom, todo mundo com a folha? Era que deixa aberto. Mais alguém? Não? Deixa eu... Levante a mão alta assim, ó, quando eu perguntar, porque eu não vejo e ignoro. Poxa, me ignorou? Não, eu não vi a sua mão. Então, necessidades de se estudar o catecismo. Isso aqui eu peguei de um monte de texto, vai estar aqui no Ipsis Literis. São as nossas fontes. Eu coloquei Ipsis Literis para indicar que não é texto que eu criei, tipo, eu copiei e colei e fui organizando aqui. Então, tem aqui esses, eu tirei disso aqui que está aqui no final. Depois, se vocês quiserem saber o que está escrito na íntegra, procurem, lá tem tudo na internet. Então, Papa Paulo VI. Papa Paulo VI foi o Papa que encerrou o Concílio Vaticano II. Papa João XXIII iniciou o concílio em 1962 e morreu 1 ano depois, em 1963. Então, o Papa Paulo VI assumiu e terminou o concílio. E aí, ele, em uma homilia da festa da solenidade de São Pedro de São Paulo, ele diz o seguinte, isso depois do concílio, né? Se referindo aos problemas que a gente citou ali, os 3 problemas.
tenho a sensação de que por alguma fenda a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. Há dúvidas, incertezas, problematizações, inquietações, insatisfação, confronto. Já não se confia mais na igreja. Confia-se no primeiro profeta profano que vem falar conosco a partir de algum jornal ou de algum movimento social para correr atrás dele e perguntar se ele tem a forma da verdadeira vida. E não percebemos que já somos nós mesmos possuidores e mestres dessa mesma verdade. Né? Ou seja, as pessoas não confiam mais na igreja, né? Elas estão aí seguindo qualquer outro falso profeta, algum guru. Hoje tem os influenciadores, né? Em busca de qual que é a verdade da vida, e nós não damos conta. Isso eu estou falando de pessoas que estão dentro da igreja. Nós não nos damos conta que é a nossa igreja que tem a verdade. Né? Nós temos o mestre do mestre Jesus que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Eu tenho a receita da vida eterna. Né? Então, isso é posse da igreja. A gente não precisa ficar procurando em outros lugares. Né? Cremos em algo de preternatural. Preternatural é o que está além do natural. Não chega a ser sobrenatural, mas está além do natural. Cremos em algo de preternatural que veio ao mundo justamente. Preternatural está ligado também à ação não somente dos demônios, mas está ligado à ação dos demônios. Né? Cremos em algo preternatural que veio ao mundo justamente para perturbar, para sufocar os frutos do concílio ecumênico, que está se referindo ao concílio Vaticano II. Concílio ecumênico Vaticano II, e para impedir que a igreja irrompesse no hino de alegria de ter recuperado em plenitude a consciência de si mesma. É justamente por isso que gostaríamos de ser capazes, mais do que nunca neste momento, de exercer a função atribuída por Deus a Pedro: confirmar os irmãos na fé. Então o Papa já percebe que tem um problema na igreja. O Papa Pio X vai dizer o seguinte: isso ele diz como no prólogo, na verdade na carta apostólica que tem no início do Catecismo Romano. Ele diz o seguinte: o antigo inimigo anda ao redor do mundo. Isso aqui, pessoal, então foi bem antes de Paulo VI, isso foi lá no século XVI. Lá no século XVI, Pio X já disse isso aqui, tendo em vista a Revolução Protestante, né? O antigo inimigo anda ao redor do rebanho de Cristo e lhe arma os laços com tão perfeita astúcia que hoje, principalmente, parece ter se cumprido aquela profecia do apóstolo aos anciãos de Éfeso. Está lá em Atos 20, 29. Se introduzirão entre vós lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Dos males que afligem a religião e que causam a atual depressão e debilidade das almas, ou seja, deixa as almas fracas, provém principalmente da ignorância das coisas divinas. Aqui que a gente vai estudar o catecismo, para a gente fortalecer e não ser ignorante nas coisas divinas, certo? Perdi. Hoje existe um grande número de pessoas do povo cristão, ou seja, do povo que vai na igreja, que ignoram totalmente as coisas que se deve conhecer para alcançar a vida eterna. Depravada, porém, pela corrupção do pecado original e esquecida de Deus, seu Criador, a vontade humana inclina-se a amar a vaidade e procurar a mentira. Tipo, a mesma coisa que Paulo VI vai falar depois, né? Tipo, a gente está inclinado, tem uma inclinação a ouvir qualquer outra pessoa, menos a igreja, né? Sendo que a igreja é que tem a verdade de fé. Papa Bento XVI
na abertura do ano da fé, lá em 2012, lá em 2012, Papa Bento XVI vai dizer o seguinte: sucede não poucas vezes que os cristãos sintam maior preocupação com as consequências sociais, culturais e políticas da fé do que com a própria fé, considerando esta como um pressuposto óbvio da vida diária. Pressuposto óbvio, né? Quem quiser grifar isso aí, o que significa isso? As pessoas acreditam que, estando na igreja, já tem fé. A fé é um negócio automático. Vou falar disso do batismo daqui a pouco, mas eu fui batizado, sou católico, eu tenho fé, é um pressuposto, né? E não é bem assim, né? E abrange, né, vai além, porque a pessoa frequenta a igreja, vê um que talvez não vai frequente e acha que porque ele tem fé, o outro não tem. Esse que as pessoas às vezes não. Tem um julgamento muito disso aí também. A pessoa frequenta o máximo e acha que as outras pessoas, eu só venho uma vez, não tenho uma fé plena. Também, é um pressuposto, né? Pressupõe-se que eu estou na igreja, eu tenho muita fé. Quem não está, às vezes, em outras situações, tem uma fé menor que a minha. Não é bem assim, né? Considerando a fé como um pressuposto óbvio da vida diária. Ora, um tal pressuposto não só deixou de existir, mas frequentemente acaba até negado. Ou seja, dentro da igreja, é possível a pessoa dentro da igreja, de frequência na igreja, não ter fé. Isso é triste, trágico. Triste e trágico. Mas é possível? Infelizmente é. Devido aos problemas do mundo moderno que entrou na cabeça das pessoas dizendo da igreja: eu prefiro ouvir o mundo do que ouvir a igreja. Trágico. Enquanto no passado era possível reconhecer um tecido cultural unitário. Então, no passado era possível reconhecer um tecido unitário, doutrinal unitário, amplamente compartilhado no seu apelo aos conteúdos da fé e aos valores por ela inspirados. Ou seja, o Papa está falando aqui que antigamente se percebia que as pessoas tinham uma unidade de fé e hoje perdeu essa unidade de fé. Hoje percebe-se que já não é assim em grandes setores da sociedade, devido a uma profunda crise de fé que atingiu muitas pessoas. É o que a gente tem falado até então. Podemos seguir? Anotaram? Vai cair na prova. Volto no Papa Pio X agora para falar das soluções. A gente falou de problema. Mas e o problema? Vai ficar sem solução? Não, a gente vai dar solução para ele. Papa Pio X, de novo, na carta que ele escreve para instituir o Catecismo Romano. A doutrina cristã nos permite conhecer a Deus e põe o homem na posse de sua verdadeira dignidade natural. Dignidade natural do homem é, por meio do batismo, ser filho de Deus, né? Na doutrina de Cristo, ensina-se a prudência do Espírito, que serve para nos proteger da prudência da carne, ou seja, dos meus desejos, das minhas paixões desordenadas. Então, prudência do Espírito me previne das paixões desordenadas. A justiça, por meio da qual damos a cada um o que lhe pertence. A fortaleza, que nos torna capazes de padecer tudo generosamente por Deus. E, enfim, a temperança, que não só nos torna amável a pobreza por amor de Deus, mas que por meio de nossas humilhações nos gloriemos da cruz. Ou seja,
A doutrina de Cristo, a doutrina da igreja, ela nos dá virtude pelas quais eu vou combater esses problemas aqui, né? Então, por último, ele coloca aqui a temperança. A temperança vai me ajudar a ser humilde e a entender. Alguém levantou o dedo? Não? Vi coisas. Então, estudar a doutrina de Cristo é o que vai me dar virtudes e entendimento para viver as coisas do jeito certo. E gloriamos da cruz, né? Na cruz, né? Do sacrifício. Graças à sabedoria cristã, não só nossa inteligência recebe a luz que nos permite alcançar a verdade, mas até a própria vontade se enche daquele ardor que nos conduz a Deus e nos une a Ele pela prática das virtudes. O que é isso? Falando de coisas mais complexas, porque é bonito, né? A nossa inteligência, o que acontece? Para a gente, a nossa salvação, ela depende da nossa fé. O que é fé? Se a gente vai tratar na próxima aula, mas já adiantando. O que é fé? Quem quer responder? Ninguém? Confiança em Deus, né? Fé é confiança em Deus. O que mais? Intimidade com Deus, né? Intimidade com Deus. Crer mesmo não vendo, né? Crer mesmo não vem. Né? A fé na igreja, fé em Deus, crer no que Deus me fala. Fé na igreja, crer no que a igreja me fala. A fé está muito ligada ao ouvir. Eu vou ouvir o que Jesus fala, né? Tipo, que os meus pedir a palavra, né? Tipo, minha mãe e os meus irmãos são aqueles que creem e ouvem o que eu falo. Ouvem o que eu falo, ouvem e seguem o que eu falo. Então essas pessoas têm fé, né? A fé, ela é um dom de Deus. Para que eu tenha fé, eu preciso pedir isso de Deus. Vou falar agora um pouco mais rapidinho, porque no próximo encontro a gente fala mais disso com intensidade maior, né? Só que a fé, ela vai depender da minha inteligência. Deus quis, apesar de ser dom de Deus, apesar de a gente não poder ter fé sem que Deus queira que a gente tenha, Deus quer que a gente alcance essa fé por meio da nossa inteligência. Então, diga. Não, eu ouvi já uma pessoa falar isso, que a fé é uma questão de inteligência. Eu fiquei matutando assim, gente, mas onde que ele quer, o que ele quer dizer com isso? Que a minha fé é uma questão de inteligência. Então vamos lá. Fé racional. Oi? Fé racional. Fé racional. É isso aí. Então vamos lá, devagar para todo mundo entender. A gente aprofunda mais na próxima aula, no próximo mês. Mas o que acontece? A fé, ela não é pura inteligência, não é puro ato de inteligência. Então, tipo, eu tenho que, eu só acredito no que eu estou vendo, eu tenho que conhecer para crer. Não é bem assim no puro. Não é puro ato de inteligência. A fé é dom de Deus. A fé é eu acreditar naquilo que eu não estou vendo. Mas para eu acreditar naquilo que eu não estou vendo, eu preciso de motivos que me levem a isso, né? Por que eu vou ouvir esse tal de Jesus? Entende? Para que eu vou ouvir? Quem que me garante que esse Jesus não é um doido? Né? O cara aparece e fala, eu sou Deus, o Filho de Deus. Por que Jesus não é um louco? É uma coisa considerada, né? Esse cara é doido, né? Mas, entende? E aí o que Jesus faz? Jesus começa a fazer milagre. O que os milagres fazem? Eu começo a ver alguma coisa racionalmente. Opa, peraí. O cara não enxergava nada. Esse Jesus aí que fala que é Deus, que é Filho de Deus, pôs a mão no olho dele e ele agora nem enxerga. Tem que ser Às vezes a gente está na missa, está concentrado mesmo, pessoas do lado conversando, aí entra a parte da inteligência, a gente não dá ouvido a que as pessoas estão falando ali, ouvindo, tirando a atenção, e a gente concentrar. E aquilo faz tão bem, muitas vezes a gente nem ouve, mesmo estando do lado da gente.
E entra a parte dessa inteligência. Nesse A sentido. gente não dá atenção para as coisas. Uma outra, como que é o nome do senhor? Eduardo. Uma outra razão por qual a gente deve estudar a nossa fé. Na nossa igreja, infelizmente, né, o padre dá um respiro, só celular e tudo. Celular, a pessoa está lá na rua conversando com a comadre, né? Sobe a escada da igreja, na igreja, na mesma ponta, está lá na rua. Por que isso acontece? Será que eu entendo o que é o ambiente que eu estou? Será que eu entendo o que eu estou fazendo ali? E pode acrescentar aqui mais uma? Pode. Eu participo do domingo e eu vejo muito assim que a gente tem esse negócio de chegou, tem um negócio muito assim, robótico, né? Ali você está ouvindo e tal, pronto, e levantar e sair. Sem saber, sem entender o que eu estou fazendo. Eu convidei uma pessoa para ir e a pessoa falou bem dessa forma para mim. Falou assim, cara, eu não vou mais porque a gente chega lá, as pessoas estão olhando para a gente, conversando, é celular. E assim, eu estou concentrado no que eu quero ali. Eu falei para ele, aí por essa parte que eu falei, ó, cara, mas tem que ser inteligente nessa parte aí, cara. Assim, porque você, igual tem um ditado fala, porque você está no inferno, você vai para seu cão. Quer dizer, porque você está dentro da igreja, no meio de um monte de pessoas que não querem ouvir, você também não vai ouvir. Exatamente. Não é? Aí é onde que faz bem pra gente, a gente sente bem. Você pode ter, as pessoas podem olhar e pensar assim, mas a pessoa está tão assim concentrada, não é somente concentrada, está focada na fé. Né? O que ela está fazendo? Isso já aconteceu comigo, puxando o gancho, antes de completar. Na igreja, eu estou de cabeça baixa rezando, né? Já aconteceu 2 vezes. Uma vez estou de cabeça baixa rezando, né, no ofertório. A pessoa me cutuca, eu dormo não. Né? Outra situação, né? Eu estou ajoelhado, né? Não vou nem falar quem foi para não ficar com vergonha, né? Para vocês ficarem com vergonha, né? Mas eu estou lá ajoelhado, né? A pessoa entendeu que passou o tempo de ficar ajoelhado, a pessoa me cutuca, tipo, eu estou na igreja, na missa, eu não posso ficar ajoelhado na igreja, na missa. É uma coisa robótica, né, Guilherme? Tem que ser aquela cor. Mas isso, Pedro, passa por um convite do padre catequizar. Exatamente. Vamos entrar, não queria entrar em pontos polêmicos, né? Mas vai dizer o catecismo romano que a obrigação de dar catequese seria do padre. Mas aí o próprio catecismo romano diz que nos lugares onde o padre tem muitos afazeres, muitas coisas, que surjam leigos para dar essa catequese, né? Inclusive, após o Concílio de Trento, não, que é isso? É piada. Lembra que eu falei da piada? Eu gosto de fazer piada. Mas isso é como na fé, a fé é unitária, né? Oi? A inteligência da fé está na gente, basta a gente, por mais que não sabe ler, não sabe entender o que a pessoa está falando, mas se eu sentir a palavra. Isso, exatamente. Se eu sei o que eu estou fazendo, sei. Sim. Voltando no gancho, tipo, depois do Concílio de Trento, o Papa até inaugurou uma instituição na igreja para ensino da catequese. Fala, olha, quando o padre não der conta, vem um leigo, catequista, tudo. Tá? É o que nós estamos fazendo. A fé é crer, né? Acreditar, né? E muitas pessoas, eu mesma, eu falo, eu tenho fé em Deus. Tenho, graças a Deus. Mas será que tenho mesmo fé? Assim, deixa eu te explicar. Por exemplo, machuquei o meu pé. Aí eu falo assim, com fé em Deus, meu pé vai melhorar. Eu falo, não estou falando, parece assim, estou falando da boca para fora, estou falando com Deus, Senhor, meu pé vai melhorar. Mas será que eu estou falando de curação? É igual tem até na Bíblia, né? Que Jesus estava andando nas águas e chama Pedro para ir até ele. Aí Pedro grita, né? Senhor, salva-me, estou afundando. Jesus fala, Pedro, homem de pouca fé. Até Pedro não teve fé, né?
Senhor, me ajuda. Ele estava indo. Então, assim, eu sei que eu tenho fé, mas muitas das vezes, será que eu tenho aquela fé mesmo, fervorosa? Exatamente. Aí vem o detalhe, né? E muitas pessoas, eu creio, não sei, eu creio que muitas pessoas aqui devem já ter passado pelo que eu estou querendo dizer. Será que a gente tem aquela fé mesmo, assim, né? A fé, enquanto a gente está bem, ela é fácil, né? De falar que bem. Agora, quando vem a provação, Aí vem a questão, aí já é né? decisão O que de ter que fé. é essa fé? A gente vai ver o que é essa fé. Vamos voltando à questão da fé, não é razão pura, é dom de Deus, mas Deus quer que eu tenha fé. Perdão. Deus quer que eu use da minha inteligência para alcançar a fé. Então, no caso de Jesus, Jesus está falando verdades, mas para que as pessoas creiam naquela verdade, ele vai fazendo milagres, né? Ele vai falando algumas coisas ali, que as pessoas, opa, esse Jesus ele tem razão, vou ouvir mais ele. Então, a partir da minha razão, então é isso que significa, né? Que a fé vem da razão. Que a minha razão, ela vai levar à fé. Né? E essa fé é que vai fortalecer a minha vontade. Né? Falando de novo de termos técnicos, a nossa vontade, o que é vontade? A nossa força de vontade. Eu quero. Esse eu quero, a gente fala que é uma potência fraca. Ou seja, ela é fraca, ela depende de outra coisa. Que coisa que é essa? Da minha inteligência. Né? Por que eu vou, lá no tempo de Jesus, né? Por que eu vou crer em Jesus? Porque eu vi. Opa, se eu vi, isso fortalece a minha vontade. Então eu vou crer mesmo do que Jesus está me falando. Né? Falaremos mais disso na próxima aula. Sobre o que? Determinada determinação. É a vontade. Isso. Aí eu vou ter que iluminar a minha inteligência. A minha inteligência fortalece a minha vontade. A minha vontade, ela me faz querer seguir aquilo que Deus fala e que Ele fala para mim seguir. Né? O que acontece? Que minha vontade é potência, que ela é fraca, ela precisa de outra coisa. E quando existe a tal da má fé, ou seja, alguém te fala alguma coisa e você fala assim, ele está com má fé comigo. Não. Aí já é outro sentido. Já é outro sentido. Aí no caso, fé, aí está no sentido. Está no sentido. Isso. Mas agora você não acredita, né? Isso. Mas a impressão vem antes do pensamento. Isso. Essa má fé aí é no sentido de má intenção. Isso. Temos meia hora ainda. Eu pensei que outra coisa aqui. Por que tem tanta gente assim, humilde mesmo, que nunca estudou nem nada, e tem uma fé tão grande que reza, e que a gente vê que a pessoa está rezando com fé. Porque a fé ela é dom de Deus. E mesmo que a pessoa não estude, assim, algumas coisas ela capta. Ela vive. Os discípulos de Jesus, o pessoal de Jesus, os discípulos de Jesus fez, o que eles estudavam? Nada, eles ouviam e se interessavam, coisa que isso aumenta a nossa fé. Vamos rapidinho agora, porque falta meia hora. Eu estava com medo de, nossa, será que eu vou conseguir falar 2 horas? Vai ficar pouco ainda o tempo. Se é coisa vã, agora essa parte aí vocês vão grifar, esse parágrafo aí. Se é coisa vã esperar colheita em terra não semeada, como esperar gerações adornadas de boas obras, se oportunamente não foram instruídas na doutrina cristã? Como que eu vou colher alguma coisa numa terra que eu não plantei nada? Não vou colher nada. Se a minha intenção é uma geração
né, de pessoas de boa fé que fazem boas obras, né, eu preciso plantar essa semente de boas obras. Inútil seria dizer, né, então, como excusa, né, como desculpa, inútil seria dizer como desculpa que a fé nos foi dada gratuitamente no batismo. Esse é o pressuposto que o Papa vai falar aqui atrás, né, o pressuposto da fé. A pessoa acha que está na igreja e tem fé. Ele vai falar aqui, ó. Inútil seria dizer como desculpa que a fé nos foi dada gratuitamente no batismo, porque certamente, quando fomos batizados, fomos enriquecidos com a posse da fé, mas esta divina semente não chega a crescer e dar ramos grandes, isso é uma referência ao Evangelho, né? Se fica abandonada a si mesma. Então o que acontece? A fé foi nos dada no batismo? Sim, mas a fé completa, bonitinha, do jeito que vai nos dar a salvação? Não, foi nos dada uma semente. Né? Em termos técnicos, a gente chama de fé em potência. O que é potência? O que é potencial? Tem condições de crescer. Então, uma semente é a potência de uma árvore frutífera. Ela não é a árvore frutífera. Eu vou ter que cultivar ela, cultivando ela vai germinar, crescer e dar frutos. E quando ela dá frutos, essa árvore já não é uma potência, ela é uma árvore em ato. A semente é uma árvore em potência. A árvore que dá frutos já é uma árvore em ato. Alguém não entendeu? Se não entendeu, a gente vai voltar nisso no momento oportuno no estudo do catecismo. Então, a fé que é nos dada do batismo, o Espírito Santo está lá. A gente tem tudo que precisa para ser grandes santos, mas a gente ainda não é grandes santos. A gente precisa que essa fé seja alimentada, né? Pensem numa fogueira. O batismo, antes do batismo, está tudo apagado. O batismo vai me dar a primeira brasa ali, para que essa fogueira se vira um negócio. O fogaréu, eu preciso alimentar ela, eu preciso só para abanar, né? Para ela pegar fogo, e enquanto estiver pegando fogo, eu vou ter que ficar alimentando ela. Se chegou um dia, uma vez que minha fé está muito grande, né? Nossa, acredito em tudo. E se eu vou deixando de rezar, deixando de fazer obras de caridade, né, de conhecimento da fé, essa fogueira vai minando de novo, mas como eu sou um batizado, ela nunca se apaga, mas vai ficar só a brasinha lá. A brasinha não aquece ninguém, não ilumina nada. É verdade? Servindo-nos dessa palavra de Bento XIV é que veio antes do Pio X. O ensino da Sagrada Doutrina é a instituição mais útil para a glória de Deus e salvação das almas. Então, para que a gente vai estudar catecismo? Buscar a glória de Deus e salvação da nossa alma. Paulo VI, de novo, vai falar o seguinte: a fé nos dá a certeza e a segurança quando está fundada na palavra de Deus, acolhida e encontrada em consonância com a nossa própria razão e com o nosso próprio espírito humano. Quem crê com simplicidade, com humildade, sente estar no caminho certo, possuir um testemunho interior que o conforta na difícil conquista da verdade. Então, a verdade, isso nós vamos deparar muitas vezes no catecismo, muitas vezes a minha verdade vai ser confrontada com a verdade de fato. Então, a minha ideia que eu tenho que me faz bem vai ser confrontada muitas vezes com a verdade de fato. Coisa que a gente não precisa se preocupar muito, né? Porque, como eu disse, o catecismo segue uma pedagogia. Então, eu vou entendendo coisas básicas e fundamentais até chegar nas complexas e polêmicas, de forma que quando eu chegue lá, eu estou preparado para aceitar. Opa, faz muito sentido isso aqui. Né?
Por que aborto não pode? Não, faz muito sentido isso aqui. Com base em tudo que eu vi antes, não pode ser outra coisa. Né? Bento XVI. Desde o princípio do meu ministério como sucessor de Pedro, lembrei a necessidade de redescobrir o caminho da fé para fazer brilhar com evidência sempre maior a alegria e o renovado entusiasmo do encontro com Cristo. Durante a homilia da Santa Missa, no início do pontificado, eu disse, Bento XVI, a Igreja no seu conjunto e os pastores dela com Cristo devem pôr-se a caminho para conduzir os homens fora do deserto, para lugares da vida, da amizade com o Filho de Deus, para aquele que dá a vida em plenitude. Sob alguns aspectos, o meu venerado predecessor viu este ano de 2012, como uma consequência e exigência pós-conciliar. Isso ele está falando, Bento XVI falando, né? Bem ciente das graves dificuldades daquele tempo, sobretudo no que se referia à posição da verdadeira fé e da sua reta intenção. Então, aquele problema que eu citei, depois do concílio teve um pessoal que quis fazer revolução dentro da igreja e quis transformar a igreja num negócio revolucionário. E aí a igreja dividiu nesse grupo e dividiu em outro grupo que via a ação desse pessoal revolucionário e falou: para isso está errado, a gente não vai ignorar tudo que será feito e depois o concílio vai considerar só o que está feito antes. Criou um problema, né? A gente chama de dois cismos. Criou-se um cismo tradicionalista, ou seja, tudo que tem depois do Concílio Vaticano II não tem valor, a gente ignora, né? Esse pessoal ignora até as canonizações, né? Tipo, não vale. Tem um pessoal mais radical ainda que fala que o Papa agora não é Papa, né? Enfim, só bagunça, né? E um pessoal que, por outro lado, também bagunça, que a igreja agora é revolução, né? Tipo, sacramento, bobeira, missa, bobeira, né? Teatrinho só, o que é importante é a gente falar de coisas sociais, de tudo mais, né? Ele vai do materialismo também, né? O pessoal, enfim, espalharam esses três problemas aí dentro da igreja. E o Papa Bento XVI vai falar disso, né? Então, agora, né, no ano de 2012, uma consequência e exigência pós-conciliar, bem ciente das graves dificuldades daquele tempo, sobretudo no que se referia à profissão da verdadeira fé e reta interpretação do que o Concílio Vaticano II quis dizer. Pareceu-me que fazer coincidir o início do ano da fé com o 50º de abertura do Concílio Vaticano II, ou seja, o Concílio Vaticano II, 20 anos depois, o Papa pediu para fazer o catecismo. 30 anos depois o catecismo foi feito, 50 anos depois o Papa Bento XVI abriu o ano da fé, 2012. Poderá ser uma ocasião propícia para compreender que os textos deixados em herança pelos padres conciliares, segundo as palavras do Beato João Paulo II, não perdeu o seu valor nem a sua beleza. É necessário fazê-los ler de forma tal que possam ser conhecidos e assimilados como textos qualificados e normativos do magistério, no âmbito da tradição da Igreja. Sinto hoje ainda, mais intensamente, o dever de indicar o concílio como a grande graça de que beneficiou a Igreja no século XXII. Nele se encontra uma bússola segura para nos orientar no caminho do século que se começa. Quero aqui repetir com a veemência as palavras que disse a propósito do concílio poucos meses depois da minha eleição para sucessor de Pedro. Disse o seguinte, aspas, se o lermos e recebermos guiados por uma justa hermenêutica é a forma de se interpretar. Então, se interpretarmos de forma justa, o concílio pode ser e tornar-se cada vez mais uma grande força
para a renovação sempre necessária da igreja. Né? Eu não... Meu Deus, faltou um papel. Então deixo para a próxima, eu deixo no grupo do WhatsApp e já está encerrando. Mas tinha um outro papelzinho explicando as divisões do catecismo que iremos estudar. Isso a gente pode deixar, eu tenho aqui no celular, mas a gente pode deixar, a gente fala agora, deixa para o WhatsApp. Não tem que, não é? A primeira parte é a opção de fé. Primeira parte, a opção de fé, segundo sacramento, a vida da fé. Ah, fui eu que pulei, olha só. Achei que eu estava caduco, eu esqueci essa parte. Então, a estrutura do catecismo, achou aí? Né? Dever de casa, né? Procurem desses outros textos aqui eu trouxe o principal, mas leiam, por favor, que é muito rico, né? Deixa eu ver, achar aqui a carta apostólica do Papa Bento XVI, a Porta Fidei. É só digitar no Google Porta Fidei Bento XVI, você cai no site da Santa Sé, tem lá a carta. É uma carta bem grande, aqui eu não posso trazer ela toda. Então vamos lá. A estrutura do catecismo. Papa João Paulo II vai dizer o seguinte: o catecismo da Igreja Católica, isso já começando a leitura do catecismo. Nós estamos no prólogo. O catecismo da Igreja Católica é a exposição da fé da Igreja e da doutrina católica, testemunhadas ou iluminadas pelas Sagradas Escrituras, pela tradição apostólica e pelo magistério da Igreja, bem como a herança espiritual dos padres, dos santos e das santas da Igreja, para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a fé do povo de Deus. Deve ter em conta as explicações da doutrina que no decurso dos tempos o Espírito Santo sugeriu à Igreja. Né? Então, o que é o catecismo? Esse primeiro parágrafo nos responde o que é o catecismo. Respondido? Todos vamos saber agora o que é o catecismo? Show de bola! A nossa igreja, então, ela é fundamentada em 3 pilares. Quais são eles? Os 3 pilares da igreja: tradição apostólica, sagrado magistério e sagradas escrituras. Para ilustrar um pouco do problema do pós-concílio, do historicismo, o pessoal do lado que não aceita o que a igreja fez depois do concílio, é o pessoal que quer arrancar o pilar do magistério da igreja. O magistério da igreja não existe mais. Né? Não pode, a igreja tem 3 pilares. O pessoal que quer causar revolução na igreja quer arrancar a tradição da igreja. Não pode, a igreja tem 3 pilares: as Sagradas Escrituras, Sagrada Tradição e magistério da igreja. E aí, para não causar confusão, na primeira parte do catecismo a gente vai entender o que é isso, o que são esses 3 pilares, certo? Catecismo da Igreja Católica, prólogo. O ministério da catequese sempre colhe dos concílios renovadas energias. O Concílio de Trento constitui nesse ponto um exemplo a ser sublinhado. Deu à catequese prioridade em suas constituições e em seus decretos. Está ele na origem do catecismo romano. Então, o catecismo amarelinho, ele vai falar do catecismo romano. Ele diz o seguinte: que também leva o seu nome, e constituiu uma obra de primeira grandeza como resumo da doutrina cristã. Este concílio suscitou na igreja uma organização notável da catequese, e graças a santos bispos e teólogos, tais como São Pedro Canísio, São Carlos Borromeu, São Turíbio de Mombrovecchio, São Roberto Bellarmino, levou à publicação de numerosos catecismos. Então é aquela coisa, né? Esses 2 são catecismos universais da igreja, mas paralelos a estes, santos da igreja, padres santos, fizeram muitas outras direções, né, do que é a doutrina católica.
Diante disto, não é de se estranhar que no dinamismo que surgiu com o Concílio Vaticano II, manifesto como um desejo de verdadeira necessidade da Igreja Universal, se fez necessária a criação de um novo catecismo. Foi o que eu falei para vocês. Né? Os bispos reuniram para falar, a gente precisa de um guia, de uma forma de como que a gente vai interpretar corretamente o Concílio Vaticano II, porque o pessoal está fazendo bagunça na igreja. Né? Com a luz da fé, as novas situações e os problemas que ainda não tinham surgido no passado. Outra questão. Perdão, estendo para as palavras. O catecismo incluirá, portanto, coisas novas e coisas velhas. Aqui, coisa nova e coisa velha, ele se refere ao Evangelho. Né? Porque a fé é sempre a mesma e, simultaneamente, é fonte de luz sempre novas. Vejo como um instrumento válido e legítimo a serviço da comunhão eclesial e como uma norma segura para o ensino da fé. Sirva ele para a renovação, a qual o Espírito chama incessantemente a Igreja de Deus, corpo de Cristo, peregrina numa luz, sem sombras no reino. E agora eu me lembrei que a Renata, ela tinha levantado há muito tempo atrás, e eu não sei se... Não foi? Tem certeza? Sim? Não? Eu tenho dessas, tá, pessoal? Às vezes eu esqueço e lembro dos negócios no meio de outras coisas. Enfim. Então tá tudo bem. Pensei em voz alta. Né? Então, então, o catecismo, ele vai trazer a doutrina da igreja de sempre, mas com algumas coisas preparadas, com uma roupagem nova preparadas para resolver os problemas modernos que não tinham no passado. Né? Então, o catecismo romano, por que não dava para usar o catecismo romano? O catecismo romano responde os problemas até o século XVI. Ele não vai falar de problemas do mundo moderno. O catecismo, João Paulo II vai falar na resposta da igreja para os problemas modernos. Né? E a forma correta de se interpretar o Concílio Vaticano II. Né? Aqui onde eu estava. Último parágrafo. Para se conseguir uma explicação rápida e satisfatória no momento de ensinar, nossos mestres maiores reduziram e distribuíram com exímia prudência toda a doutrina da salvação em 4 pontos capitais. São eles: símbolo apostólico, sacramentos, decálogo, oração dominical. Isso eu tirei do Catecismo Romano. Aí entra um exemplo. Para quem tem o catecismo, depois vai ler. Aquilo que eu falei, o catecismo, São João Paulo II, ele fala de forma técnica. O catecismo romano, ele fala de forma mais poética. Aí vem esse parágrafo, né? Para se explicar de forma satisfatória, ensinar nossos maiores, ou seja, os santos padres, os padres antes de mim, reduziram e distribuíram com exímia prudência toda a doutrina da salvação em 4 pontos capitais. Então, esses pontos são a divisão do catecismo. O catecismo é dividido em 4 partes. Assim era o catecismo romano e assim é o catecismo de João Paulo II. Símbolo apostólico, o que é isso? O nosso credo. O que a gente crê? A oração do credo. A gente chama de profissão de fé. Os sacramentos, o que é sacramentos? A gente vai ver também. Jesus deixou para nós como ferramentas para se alcançar a salvação. O decálogo, o que é decálogo? Os 10 mandamentos. Os mandamentos. Jesus fala, olha, aquele que quer me seguir, siga os meus 10 mandamentos. Né? Então, e a oração dominical, aqui é a oração dos fiéis, dos crentes, do Pai Nosso. Então, preciso dividir em 4 partes. Primeira parte, profissão de fé. Rapidinho porque vocês estão cansados, depois ler com calma em casa. Aquele que pela fé e pelo batismo pertencem a Cristo, deve-se confessar a sua fé batismal diante dos homens,
Por isso, o catecismo começa por expor em que consiste a revelação, pela qual Deus se dirige e se dá ao homem, e a fé pela qual o homem responde a Deus. Então é uma resposta. Deus fala com a gente e a gente responde a Ele. O símbolo da fé resume os dons que Deus faz ao homem, como autor de todo o bem, redentor e santificador, e articula-os em volta dos 3 capítulos do nosso batismo: a fé num só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador, o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e Espírito Santo, na Santa Igreja. Segunda parte, sacramentos da fé. Segunda parte do catecismo vai expor como a salvação de Deus, realizada uma vez por todas por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, se torna presente nas ações da Sagrada Liturgia da Igreja, e em especial nos 7 sacramentos. Então, como que o que Cristo fez na cruz vai servir para nós hoje? Serve para nós hoje por meio dos sacramentos da Igreja. Terceira parte, a vida de fé. A terceira parte do catecismo apresenta o fim último do homem, criado à imagem e semelhança de Deus, a bem-aventurança e os caminhos para ela chegar. Um comportamento reto e livre, com a ajuda da lei de Deus e da sua graça, um comportamento que realize o duplo mandamento da caridade, explicado nos 10 mandamentos de Deus. Então, a terceira parte, os 10 mandamentos, a vida de fé. Quarta parte, a oração na vida de fé, a oração do Pai Nosso. Uma parte do catecismo trata do sentido e da importância da oração na vida dos crentes, terminando com um breve comentário dos 7 pedidos da oração do Senhor. No Pai Nosso existem 7 pedidos. Esses pedidos são comentados e explicados. De fato, nesses 7 pedidos encontra-se a suma dos bens que devemos esperar e que nosso Pai do céu nos quer dar. Isso aí. Dever de casa, então, leiam a carta Porta Fidei do Papa Bento XVI, que ele escreve na proclamação do Ano da Fé. A carta é de 11 de outubro de 2011. Olha só, faltavam 5 minutos para dar a transmissão. Fui à toa. Lembro, sim. Alguma dúvida, alguma questão a mais?